Fala, moçadinha, tudo bem? Professor Heller, mais uma vez, tendo essa oportunidade de estar tendo esse contato com vocês. Nós vamos dar sequência no nosso estudo do direito constitucional, aonde hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a organização do Estado brasileiro referente à unidade 1. E, para seguir aquela nossa temática de dar alguns apontamentos, aquelas indicações mais interessantes sobre o nosso conteúdo, eu quero mostrar para vocês nessa nossa unidade algumas classificações, definições de alguns modelos de Estado que nós possuímos na nossa doutrina, e aí sim vamos trazer as características do nosso Estado brasileiro, tá? Só para dar uma iniciada, acredito que vocês já possuem essa noção, nós temos 3 elementos básicos que formam um Estado, que é o seu povo, seu território e um governo soberano. Recapitulando, o povo é aquele elemento vivo, né, que habita um determinado território. Território por si é aquele espaço físico limitado aonde essas pessoas estão convivendo. E um governo soberano é justamente a formação aqueles nossos representantes que vão estar legislando e vão estar desenvolvendo atividades, como no caso, atividades administrativas, como no caso do Poder Executivo, para melhor direcionar esse povo que está naquele território. Só lembrando que quando a gente fala de governo soberano, por que dessa palavra soberania? Porque assim como está previsto na nossa própria Constituição, né, já é uma característica nossa, esse governo, de maneira interna, ele se sobrepõe a qualquer regulamentação, qualquer norma estrangeira que venha recair sobre o nosso território. Dito isso, moçada, nós temos aqui 2 formas interessantes de estados para trazer para vocês. O Estado unitário e o Estado federal ou federalizado. O Estado unitário é onde a palavra, né, ela traz uma certa ideia já para nós. Ele é unitário porque ele é algo único. Ele traz uma ideia de centralização de poder, aonde existe apenas um centro produtor dos nossos regramentos, das nossas normas. O exemplo que a gente tem aqui é Portugal. Em contrapartida, nós temos o Estado Federal. Esse Estado Federal é aquela ideia de que há uma diversificação, há uma descentralização desses centros produtores de normas, que é o nosso caso, porque aqui nós temos a nossa União, em que ela faz aqui, a título de exemplo, né, nós temos a nossa Constituição Federal, que é a nossa norma soberana, que se recai sobre todo o nosso território brasileiro, e daí nós temos a criação das nossas leis de cunho federal, e nós temos de uma forma simétrica os estados, que possuem as suas constituições estaduais e também as suas legislações estaduais, e ainda por fim nós temos os municípios, que possuem as suas leis orgânicas e também produzem as suas próprias leis de caráter ordinário, tá? Então, no exemplo aqui do Brasil, nós temos um Estado federal, porque nós temos a União, que traz a sua legislação federal, e aqui nós temos a nossa Constituição, temos os nossos estados, aonde aqui nós temos de forma simétrica as nossas constituições estaduais e suas legislações, e os municípios, que temos a nossa lei orgânica e também as suas próprias legislações que são ali feitas. Lembrando então que para esse Estado federal nós temos uma autonomia política, né? Então os estados, os municípios possuem essa autonomia política, aonde eles vão legislar, trazendo um retrato, uma adequação para a característica da sua população local, da sua população estadual, e sempre respeitando o regramento que está ali acima. Então, as nossas leis orgânicas dos municípios vão trazer a realidade, vão retratar a realidade daquela população local, respeitando sua Constituição estadual, que faz o mesmo processo, respeitando a nossa Constituição Federal, tá? Então, o exemplo que nós temos aqui, o nosso próprio Brasil, que retrata muito bem essa nossa realidade de um Estado federal, tá? Com isso, a gente pode passar a falar um pouquinho sobre as características da federação. Sempre lembrando, moçada, que os estados federados, eles possuem autonomia política, por isso que os estados criam suas constituições e suas leis, por isso que os municípios criam as suas próprias leis orgânicas, mas sempre respeitando as regras gerais trazidas por nossa Constituição, tá? Então, aqui com relação às características da federação, nós podemos trazer algumas que são importantes para você aí no seu estudo. A primeira delas é a auto-organização. E aí também, eu já vou adiantar uma outra, que é a autolegislação, para que vocês consigam entender a diferença básica que tem entre essas 2 características.
A auto-organização, os entes eles possuem essa competência para se organizarem internamente através das suas próprias constituições. Aqui a gente vê, como é estudado no módulo anterior, uma característica do poder constituinte derivado decorrente. Por que poder constituinte derivado decorrente? Recapitulando, porque ele deriva do poder constituinte originário, que trouxe a nossa Constituição Federal, e decorrente, porque ele está criando uma outra Constituição, né, de forma simétrica, advinda, né, do modelo, do molde da nossa Constituição Federal, que é a nossa Constituição Estadual. Então, a auto-organização é a capacidade que o ente federativo tem de criar sua própria norma constitucional, decorrendo do poder constituinte originário que trouxe a nossa Constituição Federal. Por que eu falei para a gente ver junto com a autolegislação? Porque a autolegislação já é a capacidade que os entes federativos possuem para criar suas próprias leis advindas da sua Constituição. Então a diferença básica é essa. Auto-organização é a capacidade que o ente federativo, por exemplo, um Estado, tem de criar sua própria Constituição de forma simétrica à nossa Constituição Federal. Autolegislação é a capacidade que ele tem de criar suas próprias leis para dar até um trâmite, para dar até uma regulamentação a normas gerais presentes na sua Constituição Federal. E uma outra característica seria sua auto-administração. E aí sim, segue aquela máxima, tentar extrair o conceito, tentar extrair o significado, o entendimento, o que aquela palavra pode trazer para nós, para você simplificar o estudo do seu direito. Então, na auto-administração, é a capacidade que o seu ente administrativo tem de gerir suas próprias regras, ditar suas próprias regras, traçar, por exemplo, as suas próprias políticas públicas, políticas sociais. Sempre lembrando, moçada, eu deixo essa mensagem para você que, no nosso caso, o Brasil ele é um país de características continentais. Então, nós temos aqui várias regiões que possuem suas características mais locais, né? Onde a gente fala, nossa sociedade ela é muito bairrista. Por exemplo, o nosso sotaque, por exemplo, a nossa questão culinária, onde algumas regiões retratam essas características que são típicas daquele local. Então, por isso que você consegue enxergar a capacidade e o porquê de cada estado se auto-administrar. Então, você tem que entender que, por exemplo, a forma que o governo de São Paulo tem de administrar o estado de São Paulo é diferente da forma como o governo do Maranhão dita as suas regras referente ao seu espaço territorial. Então, a autoadministração é isso, moçada. É a capacidade que o ente federativo tem de criar, ditar, de pôr em prática as próprias regras previstas ali nas suas constituições estaduais, né? Como, por exemplo, suas políticas públicas, suas políticas sociais, sua política na parte de educação. E aí, uma outra característica interessante que a gente tem é de autogoverno, onde os entes possuem esse poder de escolher os seus próprios representantes. Então, autogovernar nada mais é do que a capacidade que o ente federativo tem de escolher os seus próprios representantes. Um exemplo, nós, como Brasil, temos a capacidade de escolher o nosso presidente. Nós, como, por exemplo, cidadãos do estado de Goiás, temos a capacidade de escolher o nosso governador para que ele venha nos representar dentro do estado de Goiás. Nós, como, por exemplo, moradores do município de Valparaíso de Goiás, temos a capacidade de escolher o nosso prefeito para que ele venha a gerir, para que ele venha a administrar a cidade de Valparaíso. Então, autogoverno é isso, capacidade que o ente tem de criar, de escolher, o seu próprio representante, tá? Tanto é bacana que na nossa Constituição Federal, lá no artigo 1º, ela traz para nós, né, que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos seus estados, municípios e Distrito Federal. Então, justamente lembrando, por causa dessa nossa característica de um país continental, nós temos uma sociedade bairrista, onde nós temos características peculiares de cada região, dos seus municípios, e dessa forma, nós como Brasil, possuindo essa característica de um Estado federal, onde o poder
ele é descentralizado, fica muito mais fácil de você criar normas que são peculiares para aquele determinado grupo social. Sempre lembrando, se você parar para analisar, a nossa Constituição, ela traz essas regras gerais que às vezes soam de uma forma fria. Por quê? Porque se ela é criada para todo o país, então eu vou estar pegando uma regra que vai ser aplicada do norte ao sul. Se eu tiver essa descentralização, as pessoas que ali estão nos representando vão ter esse olho mais próximo, esse olhar mais próximo de estar criando normas que atendam de uma melhor forma à realidade daquela sociedade local, tá? Dando uma sequência aqui, dando uma seguida, moçada, nós temos umas outras características interessantes que a gente pode trazer para essa ideia de federação. Uma delas é indissolubilidade do vínculo federativo. Aquilo que a gente já estudou na nossa própria Constituição Federal, tá? Esse aqui eu acho importante trazer para vocês que no Brasil não é admitido o direito de secessão, ou seja, não é admitido alguém tentar se levantar contra a República Federativa do Brasil para fazer a divisão do seu território no sentido de desagregá-lo do país. Por exemplo, há um bom tempo atrás, nós tivemos uma pessoa que quis fazer com que a região sul se tornasse um país. Esse direito de secessão não é admitido. Em contrapartida, já existe sim a possibilidade de fazer o quê? Divisões territoriais, mas permanecendo esse novo território como parte da República Federativa do Brasil. Por isso que a gente tem na nossa divisão lá, né, dos entes federativos, União, Estado, DF, municípios, e sim, hoje não, mas sim a possibilidade de termos novos territórios. Há um tempo atrás também foi feito um plebiscito para verificar se a sociedade do estado do Pará queria dividir o seu estado em 3. Nós teríamos o estado do Pará e a criação de outros 2 estados. Não foi aceito, então, devido a isso, como a sociedade não quis essa divisão, segue-se com o estado do Pará da forma que está hoje, tá? Mas a indissolubilidade do vínculo federativo, você tem que gravar. Não é admitido do Brasil o direito de secessão, ou seja, desagregar parte do nosso território para que venha a acontecer a diminuição da nossa República Federativa do Brasil, tá? Uma outra coisa bacana, moçada, é a existência de um mecanismo de intervenção. Isso aqui nós já tocamos um pouquinho, vamos aprofundar também um pouco mais à frente quando for estudar a intervenção. E o que seria isso? A intervenção é quando o ente maior pode intervir no ente que está abaixo dele por uma incapacidade de gestão. E aí pode acontecer essa intervenção em um poder específico ou em todo o ente federal. Um exemplo para vocês entenderem aqui, nós tivemos em um governo a intervenção da União para com a segurança pública do Rio de Janeiro. Nós também tivemos a intervenção da União para a segurança pública do Distrito Federal. Então isso aí é uma forma de o ente maior intervir no ente menor por ficar constatado uma incapacidade de gestão para determinados pontos. Mais à frente nós vamos estudar na questão da intervenção quando ela é feita de ofício, quando ela é provocada e quais são as suas possibilidades e características. Mas aqui, como a gente está falando apenas de características da federação, é importante você ter em mente que é cabível dentro da federação a situação do mecanismo da intervenção, tá? E por fim, mas não menos importante, precisamos ter em mente a classificação dessa federação. Então nós já conseguimos enxergar por que o Brasil ele tem como característica ser um Estado federado, porque há uma descentralização desses centros produtores de normas, e aí vocês já entenderam o porquê. Trouxemos algumas características, e aí vamos trazer aqui as classificações. Uma classificação interessante, moçada, é quanto à origem, ou seja, a forma que é formado, a forma como surge, né, para não ficar um pouco redundante aí, uma federação. Ela pode surgir por agregação ou por segregação. Vamos lá de novo, usando o portuguesinho, o significado, para nos ajudar a entender o que essa palavra vem a trazer para nós, o sentido que ela vem trazer para nós. A agregação, né, moçada? A ideia é de juntarmos para uma determinada finalidade. Aqui, como exemplo, nós temos os Estados Unidos, onde as 13 colônias se juntaram para ter um centro de formador de decisões, de formador de regras. Então, elas se agregaram, elas se juntaram para formar
esse centro produtor de normas. Já a segregação é o contrário. A segregação nos traz a ideia de divisão, então aqui a gente vai ter a ideia de descentralização mesmo, como por exemplo o nosso próprio Brasil, tá? Onde a gente tem um centro produtor de normas, que é a nossa União, mas nós temos também outros centros que também produzem suas normas dentro do seu território limitado, de forma limitada, que são os seus estados e dentro deles os municípios. Então, a formação de uma federação por segregação nada mais é do que essa descentralização, essa divisão, essa ideia de divisão de centros produtores de normas. Nós temos a União, que traz por todo o país, nós temos os estados e dentro dos estados os nossos municípios, tá? Quanto à concentração de poder, nós temos ela de forma centrípeta e centrífuga, traz a mesma ideia, tá? O portuguesinho nos ajuda. Centrípeta, nós vamos ter uma maior parte do poder para um único ente, centralizado. Aí aqui no caso nós temos a União em relação aos estados. Por quê? Porque a União, ela tem uma norma soberana, que é a nossa Constituição Federal, e ela vem trazer para nós as nossas regras gerais, e por simetria, como já visto, os estados vão criar suas constituições, suas próprias normas, mas sempre respeitando a nossa Constituição Federal. Então, a centrípeta é isso, vai ter a ideia de centralização de um ente soberano e dele outros entes criarão suas próprias normas, desde que respeitado esse núcleo central, como é a nossa Constituição Federal. E a centrífuga traz a ideia contrária, né? Cada ente vai criar suas próprias normas, não se preocupando muito com o seu vizinho ou com normas que estão acima deles. Como a gente vê aqui os Estados Unidos, né? Em que, por exemplo, tem estado lá que a pessoa adquire uma certa capacidade civil com 14 anos, outros com 16, outros com 18 anos. Cada estado traz seu próprio regramento. Uma outra característica interessante, mostrada uma classificação, na verdade, então nós vimos aqui a classificação quanto à origem, quanto à concentração de poder, a terceira seria quanto ao equacionamento de desigualdades. Equacionar desigualdades, ou seja, dar um equilíbrio para as nossas desigualdades, o quê? Sociais e financeiras, principalmente. E aí nós temos a forma simétrica e a assimétrica. Aqui também fica bem tranquilo de você entender. Olha só, quando eu estou classificando uma federação quanto às ao seu equacionamento da desigualdade, ela é simétrica quando eu faço isso de uma forma igual. Ela é assimétrica quando eu faço a busca por essa equidade, por esse equilíbrio de desigualdade que nós temos de uma maneira desigual, diferente. Isso acontece no nosso país. Ou seja, aqui nós temos a previsão na nossa Constituição de repasse de verbas advinda de tributos do ente federal para os estados e dos estados para os municípios, que podem acontecer de forma desproporcional. Aqui no país nós temos previsões em que, por exemplo, alguns estados de regiões do Nordeste podem estar sendo beneficiados com repasse de verba maior do que é feito para a região Sul e Sudeste. Por quê? Porque essas outras duas regiões, elas têm uma capacidade de produção, de geração de renda maior do que o que acontece no Norte e no Nordeste. Então aqui nós temos uma previsão constitucional de repasse de verbas que pode ser feito de uma maneira não igualitária, respeitando as características que nós temos nas nossas regiões. E por fim, uma última classificação também interessante para termos em mente é quanto à sua repartição de competência. Ou seja, eu vou estar dividindo o que cada ente pode ser responsável em estar realizando as suas atribuições, as suas competências. E ela pode ser de maneira dual ou uma federação cooperativa. De forma dual, nós temos que cada ente federativo vai ter a sua competência e cada um vai cuidar do seu próprio quadradinho, tá? Então aqui nós temos que o ente federativo vai ter as suas próprias regras, não se preocupando muito com o seu vizinho. Então você consegue perceber que isso não se encaixa no nosso país. Por quê? Porque a nossa Constituição, principalmente quando você der uma lida no artigo 23 e 24, vai dizer que é competência comum da União e dos Estados realizar determinadas atividades. É competência privativa ou é competência exclusiva ou é competência concorrente da União
e dos estados. Ou seja, principalmente pelo 23 e pelo 24, quando ela fala em competência comum e competência concorrente da União e dos estados, você consegue enxergar que nós estamos diante de uma federação cooperativa. Por quê? Porque os entes federativos, eles cooperam entre si para determinadas atividades. Tanto que a nossa própria Constituição Federal traz o que é competência comum para a União e para os seus estados, o que é uma competência concorrente para a União e para os seus estados. No caso das competências concorrentes, a União traz as suas regras gerais e cabe aos estados virem a dar praticidade dentro daquela característica do seu estado para essa norma de cunho geral, buscando fazer o quê? Diminuir as desigualdades sociais existentes no nosso grande território. É essa a ideia principal que eu deixo aqui para vocês. E aí a gente finaliza a nossa unidade 1, deixando um grande abraço e até a próxima.